A cada segundo domingo do mês de agosto, quando, de um modo geral, a sociedade comemora o Dia dos Pais, e desde já nós queremos desejar a todos os pais aqui um dia muito abençoado e um senso de realização como pai que venha realmente do Senhor. Mas eu gostaria de dizer que é sempre um domingo de sentimentos misturados, de sentimentos entristecidos por um lado, daqueles que, como eu, não têm mais a presença física dos seus pais e que trazem apenas lembranças, memórias. Esperamos em Deus sejam sempre melhores do que piores. Existem até aqueles casos extremos, para não romantizar a paternidade, assim como não fazemos com a maternidade, de alguns que trazem apenas, infelizmente, lembranças amargas de pais abusadores, ausentes, negligentes, e nós não podemos deixar de dizer isso também. Alguns que estão aqui só e exclusivamente porque Deus se revelou para eles como o pai que os pais não conseguiram ser. E nós louvamos a Deus por ter essa oportunidade de você conhecer essa paternidade divina. Mas também é um momento de muita celebração daqueles que veem os seus filhos caminhando com o Senhor e trazem os seus filhos para a igreja e receberam já a meia da Lupo, que não pode faltar a cada Dia dos Pais, né? Aqueles que têm os filhos muito próximos de você e aqueles que estão distantes, mas que mandam uma mensagenzinha, um presente, um telefonema, lembrando da gente. A gente que sempre é essa parte mais esquecida, as mães sempre são mais lembradas, né? Sempre são mais festejadas. Eu nunca vi alguém dizer que a segunda data mais comercial do ano é o Dia dos Pais. Sempre diz que é o Dia das Mães, o que significa que é uma realidade que parte do comércio até a realidade existencial. A gente sabe como é, né? Fica feliz quando é lembrado. E não é queixa não, viu? É a realidade. Mas, queridos, esse é um momento também de muita alegria, porque o presbítero Alisson, e por isso eu fiz uma homenagem a ele, lembrando nessa ocasião, ele me lembrou ali à porta que hoje, dia 11 de agosto, também é o dia que eu completo 44 anos que conheço o Senhor Jesus Cristo, 11 de agosto de 1980. E recentemente, na calorada lá do Mackenzie, alguém perguntou para mim uma data mais importante do Senhor, na entrevista lá com os calouros. Eu fui levado a pensar assim, 14 de julho de 65, que é aniversário de nascimento. Mas, sinceramente, e aí eu não estou querendo espiritualizar as coisas, o que adianta nascer se vai se morrer eternamente? Para mim, é muito mais significativo que alguém vivo biologicamente seja também ressuscitado da morte espiritual para uma nova vida em Cristo, porque isso é o que garante a vida eterna. E por isso, para mim, esse é um dia também de muita gratidão e louvor a Deus, porque são 44 anos caminhando com o Senhor, e eu fico muito feliz com essa certeza, dos quais 30 e quase 9 como pastor, e eu fico muito feliz por isso. Mas esses dias também têm sido dias, irmãos, de algumas tristezas que, quando lembramos, principalmente numa ocasião como essa, trazem peso ao nosso coração. Na última quinta-feira, nossa irmã Elma Belmont, membro fundadora dessa igreja, não amanheceu com vida, foi dormir viva e acordou nos braços do Senhor. E aqueles que tiveram a oportunidade na quinta-feira mesmo de se despedir do corpo dela, porque ela já estava com o Senhor, e também de prestar a solidariedade àquela família que é tão amada por nós, amiga pessoal minha, da minha família e também de muitos irmãos aqui da igreja, especialmente os que têm mais tempo em Tambaú. Ela é uma das membros fundadoras da igreja. Certamente traz ao nosso coração um peso, porque a morte repentina de uma pessoa amada, ou as mortes de pessoas, como por exemplo naquele terrível acidente que aconteceu essa semana também, acho que ontem ou antes de ontem, e que matou tragicamente 62 pessoas, trazem para nós o senso da dor e do sofrimento muito próximo, seja uma pessoa querida, amada e presente ali, seja uma pessoa que mesmo distante representa algo, ou que é colhida pela morte de uma maneira repentina. Me veio à mente pelo menos as 8 ou 10 ocasiões nesse ano que eu viajei num avião menor do que aquele da mesma companhia aérea,
e passou pela minha cabeça que em algum momento poderia ser eu, ou poderá ser eu, dependendo do propósito de Deus na minha vida. E a gente fica sempre achando que a morte, que sempre é uma distante, que nós queremos muito longe de nós, de repente se aproxima e toca, tangencia ou afronta a nossa vida. E que sem esse processo de preparação para essa separação, que pode acontecer a qualquer momento, sem dúvida alguma, a morte é a maior dor que um ser humano pode experimentar. São as mais diversas emoções que se chocam na nossa alma, enquanto a mente busca um significado para a separação e perguntas impossíveis de se responder naquele momento, facilmente ficam por muito tempo sem resposta e talvez nunca sejam respondidas. Por isso que não é fácil consolar pessoas inconsoláveis, porque afinal de contas, o que significa realmente consolo? O que significa realmente consolação, conforto espiritual? Há alguns meses eu preguei num texto de 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 7, falando sobre a consolação. E vou me atrever a trazer esse texto novamente aos irmãos para reflexão, nesse momento que, por um lado, nós celebramos a vida de muitas pessoas queridas, mas somos confrontados. Tira um pouquinho aqui do reverb, Júnior, está voltando muito aqui o som, um reverb aqui. Que são confrontadas com a morte e com esse significado terrível da separação que parece ser para sempre. Então convido você a abrir a palavra de 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 7, e nós hoje vamos falar sobre a teologia do sofrimento, a experiência do consolo e a presença do Pai, juntando esses três temas que certamente hoje estão na nossa mente. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 7, a teologia do sofrimento, a experiência do consolo e a presença do Pai. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 7 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus a sua iluminação sobre o texto que será exposto. Ó Deus amado e querido Pai, Tu que és o Deus de toda misericórdia, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, dá-nos agora também a iluminação do alto, a iluminação com a qual Tu mesmo inspiraste Paulo para escrever esse texto, para que possamos compreender à luz daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, daquilo que certamente Tu revelaste como verdade a Paulo, mas também daquilo que Tu queres aplicar ao nosso coração nesta manhã. Fala conosco, nós Te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. 2 Coríntios é chamada de a carta escrita com lágrimas. Talvez uma das mais pessoais de Paulo. Aqui ele enfatiza o tema do consolo divino de maneira inequivocadamente singular. Esse texto, por exemplo, é considerado por muitos comentaristas como o mais eloquente, o mais claro, o mais preciso sobre consolo em todo o Novo Testamento. Para você ter uma ideia, o verbo consolar ocorre nesse texto 4 vezes e o substantivo consolação 6 vezes. Portanto, o que Paulo estava fazendo ali era tratando de uma teologia do consolo, tratando daquilo que para ele era importante, que era a experiência do consolo que ele tinha tido
na sua própria experiência, ele vai falar um pouco mais adiante sobre ela, e também tentando demonstrar que esse consolo que ele havia recebido no meio do seu sofrimento, e o consolo que ele agora compartilhava com os irmãos em Corinto, para que eles fossem confortados no meio do sofrimento deles, vinha do Pai das misericórdias, do Deus de toda consolação. Por isso que, depois de uma saudação inicial, que Paulo sempre faz, quando se apresenta para aquela igreja, embora aquela igreja o conhecesse pessoalmente, era de praxe, ele irrompe num louvor jubiloso com aquela tradicional bênção judaica que você encontra em outras epístolas de Paulo: bendito seja o Deus. Era uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus. E logo após ele convida justamente os destinatários à sua epístola a se unirem a ele em louvores a Deus, o nosso Pai. Mas diferentemente de outra ocasião em que Paulo usa essa mesma expressão, bendito seja o Deus, como por exemplo em Efésios capítulo 1, verso 3, ele passa a descrever o Senhor não como aquele Deus soberano, embora ele obviamente fosse, como fez em Efésios. Ele chama Deus de Pai da compaixão e Deus de todo consolo. É a única vez que essas duas expressões estão presentes juntas no Novo Testamento. E é a única vez que Deus é descrito desta maneira, como o Pai das misericórdias e o Deus de todo consolo, ou o Pai da compaixão e o Deus de toda consolação. As versões podem mudar, mas o sentido é o mesmo. Isso é importantíssimo, porque uma vez tratando de compaixão, quando Paulo coloca que tudo aquilo que ele vai dizer vem como um desdobramento do ser de Deus e da obra de Deus de consolação, ele está dizendo de cara que não existe consolo humano que possa substituir o consolo divino. Ele não aponta para pessoas caridosas, para as carpideiras que choravam nos sepultamentos de antigamente. Ele não aponta para o ombro amigo de um parente, de um pai, de um filho, de uma pessoa que possa, naquele momento trágico da dor, estar junto, chegar junto, como normalmente nós esperamos das pessoas, ou como nós esperamos ser para as pessoas quando elas precisam. Não, na verdade, Paulo aponta de maneira muito clara, logo no início da sua teologia do sofrimento e da sua teologia do consolo, para o Pai da compaixão e o Deus de todo consolo. Por quê? Porque compaixão é o amor de Deus por aqueles que estão feridos. Compaixão não é um sentimento de pena, de dó, ai, coitadinho, não. Compaixão move o coração de Deus. Algumas vezes, das poucas vezes que o Evangelho registra Jesus chorando, ele sempre está chorando por compaixão. Compaixão é sentir a dor do próximo, colocando-se no lugar do próximo, sentindo aquilo que o próximo está sentindo, mas não apenas como um sentimento vazio e superficial. É um sentimento que move a ação. E por isso, Deus, quando é chamado de Deus da compaixão, é um Deus que revela, manifesta, expressa a sua compaixão. Paulo também observa que esse Deus é Deus de todo consolo. Ele diz que todo consolo vem de Deus o Pai, pois sempre que seus filhos experimentarem sofrimentos e tribulações, seja de que natureza for, ele tem compaixão, sentindo a dor deles e colocando o lenitivo do seu consolo. Pois bem, essas duas expressões, Pai da compaixão e o Deus de todo consolo, introduzem na teologia que Paulo quer fazer sobre a consolação, a discussão que ele faz sobre justamente o consolo, sobre as dificuldades que ele tinha passado, sobre as tribulações que ele tinha passado e o livramento que Deus continuamente dava para ele. Ele mesmo era objeto e testemunha disso. É só dar uma olhadinha no verso 8 desse texto e você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha passado por isso lá na região da Acaia. E por isso Paulo, não apenas porque ele teorizava uma teologia do sofrimento e do consolo, mas porque ele também tinha experimentado o sofrimento e o consolo, é que aquela teologia se caminhava para uma prática que poderia servir de testemunho. E esse é o melhor caminho. É quando aquilo que você crê, porque Deus manifestou, revelou, você aprendeu na sua palavra, é também uma experiência sua, de tal maneira que você está autorizado a falar daquilo, não de maneira teórica, mas de maneira prática.
E aí, quando a teologia se casa com a experiência, dá aos filhos do testemunho bendito do Senhor. E era isso que Paulo fazia. Ele não fazia teologia destituída da aplicação prática da sua própria vida. Portanto, ele falava do que ele tinha vivido e também da vida daqueles que haveriam de ler as suas epístolas. E por isso servia para eles como conforto também. Mas ao observar esse texto de um modo completo, a primeira coisa que fica claro é justamente que Paulo afirma que o consolo de Deus é abrangente e profundo, tanto quanto é multiforme e variada a realidade do sofrimento humano. Vou repetir. O consolo de Deus é abrangente e profundo, tanto quanto é multiforme e variada a realidade do sofrimento humano. Em outras palavras, quanto mais variada, quanto mais multiforme for a experiência do sofrimento no horizonte humano, mais abrangente, mais profundo será a aplicação do consolo de Deus na sua vida. Veja o verso 4, como é que ele diz isso. Ele diz que no verso 4, que o Senhor nos conforta em toda a nossa aflição, ou, em outra versão, em toda a nossa tribulação. E ainda no verso 4, e diz que também que por qualquer espécie de angústia ou de aflição, Ele está presente para consolar os que estiverem em qualquer angústia. Preste atenção numa coisa, quando ele usa a expressão toda e a palavra qualquer, ele estabelece justamente isso, que nada fica fora. A abrangência é completa, é toda, é qualquer, não sobra nada. E ao mesmo tempo que a profundidade do consolo divino também é tanto quanto mais for profundo o sofrimento humano, porque ele diz que não há nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de tribulação, qualquer espécie de aflição que Deus não alcance o coração humano com o seu conforto, mesmo que a variedade do sofrimento e da dor seja também multiforme. Portanto, Paulo está dizendo assim, pode ser que você não sofreu ou não haverá de sofrer como eu sofri, como apóstolo, naquelas tribulações por ser apóstolo, ser perseguido porque eu estava pregando o Evangelho. Talvez o seu sofrimento seja outro, e seja até mais profundo, mas saiba, tanto quanto for variado e profundo o seu sofrimento, será variada e profunda a manifestação do consolo de Deus sobre a sua vida. Isso é tremendo, querido, significa que não há dor que não tenha um remédio de Deus. Significa que não há situação que Deus diga assim, essa daí não dá para mim. Não, Deus conforta a tudo e a todos em qualquer circunstância. A palavra, por exemplo, usada por Paulo aqui para aflição, é a palavra thlipsis, que 45 vezes aparece no Novo Testamento. E quando você vai fazendo o levantamento dos significados que em português essa palavra assume, aí você entende por que Paulo usou essa palavra thlipsis. É porque ela significa aflição no sentido mais genérico possível. Algumas vezes ela fala de adversidades físicas, sofrimento pela dor, pela doença. Algumas vezes ela fala de aflições mentais, dores da alma. Algumas vezes situações sociais de exclusão, de discriminação, e que a Bíblia registra e que ela chama de aflições. Situações de natureza de privação econômica, perseguição política, religiosa e até mesmo as aflições que o maligno joga contra nós por meio das suas opressões e tentações. Tudo isso, para Paulo e para todo o Novo Testamento, é usada a palavra thlipsis, ou seja, a abrangência fica muito clara pelo termo que ele usa. Não é um tipo específico de aflição. Deus é especialista em consolar quem passa por isso. Não, Deus é especialista em consolar tudo e todos em qualquer circunstância. Até mesmo quando em Mateus capítulo 24 vai falar daquela grande tribulação que ocorrerá antes da volta do Senhor Jesus, qual é a palavra que ele é usada? Thlipsis. Ou seja, mesmo aquela que é cósmica, geral e tocará a todos aqueles que estiverem vivos, é uma aflição que Deus, pela sua graça, tem o poder de consolar. O fato é que Paulo está dizendo, irmãos, algo que nós cremos. E talvez uma das coisas mais importantes para você, deixa eu lhe dizer isso, é você compreender uma boa teologia do sofrimento. Porque como o sofrimento é uma realidade universal, em algum momento você vai se pegar sofrendo e dizendo assim, por quê?
E com qual propósito? E como é? E por que Deus faz isso e assim por diante? Então deixa eu lhe dizer algumas coisas que são fundamentais e que estão presentes no Novo Testamento. Primeiramente, alguns sofrimentos são causados por nós mesmos. Não tem nada a ver com Deus, embora Deus controle tudo. Não tem nada a ver com o diabo, embora o diabo também use esse sofrimento contra nós. Tem a ver com escolhas, com decisões, com opções, com erros, com pecados, que trazem sobre nós, sim, sofrimento. Não tenha dúvida disso. No entanto, outros não são provocados por nós. Nós somos mais vítimas do que autores do sofrimento. Outros são provocados por atitudes de outros que, direcionados a nós ou que nos envolvem, acabam fazendo com que sejamos seres que sofrem. A decisão equivocada de alguém que está liderando um grupo, um pai, por exemplo, que decide alguma coisa que vai afetar a esposa e os filhos, coitado dos filhos, não são culpados de nada do sofrimento que ele provoca, mas esse pai é responsável diante de Deus, porque existem dores e sofrimentos que nós causamos, existem dores e sofrimentos que os outros causam a nós, quer estejamos diretamente envolvidos ou não. Uns podem ter a ver com o nosso passado e envolverem, além do sofrimento, culpa, remorso, vergonha, decepção, e aí a dor se agiganta porque a gente se sente de fato como aquela pessoa que no passado fez coisas que hoje está colhendo em forma de aflição e sofrimento. Outros sofrimentos são antecipações daquilo que não conseguimos saber, fazer ou evitar no futuro. São os sofrimentos da ansiedade, gente que sofre por antecedência. Uns são intensos e doloridos ao extremo, como por exemplo a morte repentina de uma pessoa, o diagnóstico de um câncer terminal em alguém que a gente ama. Mas em contrapartida, a dor específica que traz o sofrimento também, tão repentina quanto a sua causa, também é breve na sua consecução, no seu fechamento. Mas outros se prolongam a vida inteira. São coisas que nos fazem sofrer a crediário, dia a dia, pagando o mesmo boleto a vida inteira. E esses são desesperadores, porque você não vê horizonte de solução. Afinal de contas, tudo que tem solução, solucionado está, mas o que não tem solução, você tem que conviver a vida toda, e sofrimento, algum tipo de sofrimento, infelizmente é assim. Portanto, uma boa teologia do sofrimento é aquela que não tenta minimizar o sofrimento, nem subestimá-lo ou reduzi-lo a uma única causa. Quando você ouvir alguém dizendo assim, está sofrendo porque fez isso e isso, por favor, se afaste dessa pessoa. Ela não entende nada de dor, ela não entende nada de sofrimento, ela é um legalista que quer colocar nos outros culpas que eventualmente a pessoa não tem. É muito fácil atribuir culpa aos outros e não olhar para si mesmo. Cuidado. Existem coisas que as pessoas fazem, são, decidem, que muitas vezes elas têm uma grande parcela, mas não têm a única parcela. É preciso ter cuidado. Uma boa teologia do sofrimento não minimiza o sofrimento, não dá tapinhas nas costas e diz vai passar. Não fica preocupado com o que vai falar para a pessoa que deseja consolar. Está muito mais focado em estar junto com a pessoa, porque quem sofreu aqui ou quem está sofrendo sabe que a presença vale mais do que a palavra. Uma boa teologia do sofrimento também não tenta separar quem é crente de quem não é crente, porque crente também sofre. E eu vou dizer, sofre com sofrimentos que às vezes quem não é crente nem consegue entender. Crente também sofre. A regeneração, a justificação não nos livra do fato de que somos pecadores, vivemos num mundo pecaminoso e as coisas acontecem à revelia do que nós cremos e do que nós gostaríamos de que acontecesse. Perceba, crente sofre porque o próprio Senhor Jesus já advertiu aos seus apóstolos na última ceia dizendo assim, no mundo tereis tríplices, aflições. Então é um fato, crente sofre. Não tente achar que crente não sofre. E não acredite em slogan de qualquer igreja que diz pare de sofrer. Porque o parar de sofrer não está nas suas mãos decidir, a não ser que você já decidiu que vai morrer.
porque sofrimento só será extinto para aqueles que creem depois da morte, quando estarão na bem-aventurança eterna. Certamente o sofrimento também precisa ser compreendido numa boa teologia como uma manifestação colateral, um efeito subsidiário da separação do ser humano para com o seu Criador, e que a Bíblia chama de morte, e que todo mundo se confunde achando que é aquela final, a morte, quando o corpo se separa do espírito e a pessoa já não está conosco. A morte nos acompanha todo dia, queridos irmãos, na forma de doenças, na forma de dúvidas, de conflitos, na forma de desânimos de alma, nas formas de perseguições do inimigo. A morte é nossa companheira diária. Ela tenta sempre nos separar de nós mesmos, daqueles que nós amamos e principalmente de Deus. Uma boa teologia do sofrimento compreende que as coisas ruins que acontecem não é para ser explicadas, mas para ser compreendidas à luz do fato de que esse homem e este mundo está afastado de Deus, e aí se explica todas as coisas. Você pode não ter feito nada, mas este mundo, afastado de Deus, está sob muitas vezes a ação do inimigo que tenta separar. Portanto, na experiência concreta de alguém, nem sempre é culpa de um pecado particular da pessoa, nem quer dizer necessariamente que Deus está castigando essa pessoa. Se você ler atentamente o livro de Jó, você vai perceber que todo o sofrimento que ele passou foi extremamente pedagógico e o transformou e o amadureceu no homem de Deus. Portanto, ainda que o sofrimento tenha sido ruim, o efeito do sofrimento não foi ruim. O sofrimento também se acolhe, também se curte, não porque é bom, mas porque é necessário para nos fazer amadurecer. Quem não sofre, não amadurece, em outras palavras. Mas embora essa teologia seja dura e não coloque panos quentes, o fato é que não há aflição que Deus não conforte. E qualquer aflição, inclusive as mais incisivas, são alcançadas por sua compaixão. Por quê? Porque Paulo o apresenta para nós como o Deus Consolador, o Pai da compaixão, o Deus de toda consolação. Lembre que quando Jesus antecipou que ele enviaria o Espírito Santo, ele chamou o Espírito Santo, está em João capítulo 14, 15 e 16, naquela última ceia, de o outro Consolador. Por que ele o chamou de outro Consolador? Porque o Deus que é Consolador havia enviado já um Consolador, Jesus, o compassivo, o primeiro Consolador, e o outro era da mesma natureza, da mesma substância, e operaria a mesma obra de conforto. Portanto, nós temos um Pai que é o Pai da misericórdia e de todo consolo, nós temos um Filho que é a consolação de Israel, como cantou Zacarias, e nós temos um Espírito que habita em nós, que é o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Uma parte importante dessa obra do Consolador é continuamente, irmãos, continuamente, ele está sempre com gases e lenitivos nas mãos, ele está continuamente confortando a todos os outros que estão sofrendo. E embora a experiência do consolo possa não ser experimentada por todos da mesma maneira, ela sempre vem a partir de algumas coisas. A primeira delas é a consciência da realidade terrível e multiforme do sofrimento humano. Isso não é conformismo, é constatação. A gente pode estar alegre no minuto, mas não deve se enganar. No minuto seguinte, a dor pode nos alcançar. E se você tiver essa consciência de que a cada dia, a cada minuto que Deus lhe livra de um sofrimento atroz, é a expressão da graça de Deus, você também perceberá que quando Ele não lhe livrar do sofrimento atroz, mas estiver presente, lhe consolando, isso também é a expressão da graça de Deus. Você consegue entender isso? Deus, quando faz, é gracioso. Quando permite que você passe pelo sofrimento, para fazer somente no sofrimento, Ele é gracioso também. Ele é gracioso quando evita o sofrimento, Ele é gracioso quando passa por você no sofrimento. Ele é o Deus que leva você para pastos verdejantes, águas tranquilas, mas também caminha com você, com a sua vara e o seu cajado, que lhe consolam quando você passa pelo vale da sombra da morte. Essa teologia do sofrimento e do consolo é fundamental para que a gente não fique, como eu falei domingo passado, surpreso quando Deus nos abençoa abundantemente, ou revoltado quando parece que Ele esqueceu de nós. Não, no sofrimento Ele nunca esquece de nós. Nas noites muito ruins do sofrimento, quando a gente perde uma pessoa amada, todos vão para casa,
e nós ficamos sozinhos com os nossos pensamentos e as nossas emoções, tentando conciliar o sono, sendo vencido vez por outra em breves cochilos, mas atento para tentar dar sentido ao próprio coração de tudo aquilo. Deus está ali velando ao lado da nossa cama, consolando o nosso coração. Se há uma coisa que pai e mãe fazem, é ficar ao lado da cama de filhos que precisam, pois saibam, muito mais do que pai e mãe, o Espírito Consolador está ali ao nosso lado, consolando quando não tem mais palavra de ninguém que nos conforte. Então, quanto mais for conhecida e contínua a experiência de ser consolado, mais haverá consciência e serena alegria e paz de que essa consolação será tão profunda quanto nós precisarmos. Quando alguém me diz, num momento de muita dor, como vai ser, pastor, sem essa pessoa perto de mim? Como vai ser agora, pastor, que eu quebrei na emenda e não tenho nem como comprar a feira da minha família? Como será agora, pastor, que eu não tenho mais como lutar contra essa doença? Quem vai estar comigo? Eu não posso garantir que eu vou estar com essa pessoa, que a igreja vai estar com essa pessoa, que homem ou mulher nenhuma vai estar com essa pessoa, mas eu posso garantir que Deus, pelo seu Espírito, estará com essa pessoa, pelo sofrimento mais atroz que ela passar, e não vai lhe faltar conforto, porque essa tem sido não somente a teologia que aprendemos da Escritura, mas a experiência que Paulo e muitos de nós têm passado. Segunda verdade que Paulo estabelece é que, ao sermos recipientes do consolo de Deus, há um propósito também de nos tornarmos instrumentos do mesmo consolo divino a outros. O que a gente recebe, a gente dá. O princípio é: de graça recebestes, de graça também dai. De graça recebestes consolo, de graça também dai. Essa foi uma constatação pessoal quando eu perdi meu pai. E perdi meu pai assim, quem na época já me conhecia, uma circunstância assim tão repentina quanto as nossas irmãs perderam sua mãe. Marquei com ele para tomar um café, estava cansado demais, pedi para almoçar com ele depois de uma noite de vigília na igreja presbiteriana de Manaíra, lá em Campina Grande, para onde eu tinha viajado. Na época, somente com Séfora e Micael, que tinha apenas 1 ano e poucos meses. E aquele atraso do café da manhã para o almoço foi o tempo suficiente para nunca mais ver meu pai vivo. Pedi para dormir um pouco e almoçar com ele ao invés do café que estava agendado. E poucos minutos depois recebo o telefonema, dizendo: corra para o hospital porque seu pai teve um ataque do coração. Não o vi mais vivo, porque aquele que estava ali naquela UTI, sendo mantido pelos aparelhos, e que morreu no dia seguinte, depois de uma noite inteira de eu pensar, se eu tivesse chegado mais cedo. Então havia o sofrimento da perda do pai, havia o sofrimento de achar que eu poderia ter estado com ele, e havia o sofrimento do peso como filho mais velho de tomar conta agora da família inteira, inclusive da minha mãe. E tudo isso Deus me ensinou, eu estou lhe preparando para que você possa dizer a outros órfãos o que significa o meu consolo na hora da perda de um pai. Porque Deus nunca permite que o sofrimento seu seja um sofrimento sem sentido e sem propósito. No verso 4, Paulo volta a afirmar essa verdade quando diz que nós somos consolados, veja aí, para, significa finalidade, a fim de que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a mesma, e é curioso, com a mesma consolação, não é a mesma circunstância, mas com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isto é, Ele nos conforta em toda a nossa aflição para nos capacitar a consolar aqueles que passam por qualquer espécie de aflição com o mesmo consolo com que nós somos consolados por Deus. Não é a circunstância que determina se eu posso falar ou não sobre o consolo de Deus, porque cada circunstância vai ser diferente, vai ser singular, vai ser única. É a realidade da uniformidade do consolo de Deus, seja qual for a circunstância que eu passar, que me dará o gosto, o sabor, o cheiro, a sensação do que é ser consolado, e eu poderei manifestar para o outro, independentemente da circunstância do outro. Se havia alguém que podia ver com empatia a situação de cristãos que tinham de suportar a aflição, esse homem era Paulo. Lembre que no final da primeira viagem missionária, ele afirmava que, junto com Barnabé, que eles teriam de passar por muitas tribulações, a palavra eclipse, para entrar no reino de Deus.
E é nessa hora agora eles ofereciam consolo e fortalecimento à igreja de Corinto, como eles tinham oferecido a Derbe, Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia, onde eles estavam. Paulo bem podia testificar que a aflição produzia perseverança, caráter e esperança. É isso que ele diz em Romanos capítulo 5, quando diz que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Mas esta paz não significa ausência de sofrimento. Ele faz uma sequência onde ele fala sobre sofrimento que produz perseverança, perseverança que produz caráter e caráter que produz esperança. Isso tudo nos ensina, irmãos, que ao sermos encorajados, conseguimos ajudar efetivamente aqueles que estão à nossa volta, quando nós mesmos já recebemos o cuidado consolador de Deus. Esse texto, portanto, fala de uma responsabilidade corporativa, comunitária, orgânica, que temos em relação aos nossos semelhantes. Se você sofreu, console, porque você foi consolado. E se você está sofrendo, prepare-se, Deus vai usar você para consolar outros. Então saia um pouquinho do meio e entenda assim, não é só por causa da minha necessidade de consolo diante do meu sofrimento, é porque Deus está querendo me usar. Naquela ocasião que eu preguei esse sermão no mesmo texto, embora esse já está diferente, porque nunca um sermão é igual a outro, né? Eu fiz uma relação entre o mar da Galileia e o Mar Morto. Alguns irmãos aqui recordam. São duas porções de água enormes que estão na terra de Deus, em Israel. Uma no norte e outra no sul. O Mar Morto é um mar morto literalmente. Quem vai lá em Israel gosta de deitar-se nas águas muito salobras que não permitem que o corpo afunde. Ali há depósitos de sais, os vários diversos sais, de enxofre, a temperatura é demais porque está quase 400 metros abaixo do nível do mar, não há aves voando por cima do mar, não há peixes dentro do mar, não há plantas dentro do mar, porque não há vida. Ele é chamado morto porque é morto mesmo. Mas ele recebe águas vivas, que descem pelo rio Jordão, vindas do mar da Galileia, que por sua vez recebeu essas águas lá do Monte Hermon, nos Antilíbanos, quando as águas degelam e o gelo degela e a água se torna assim abundante. Por isso que o mar da Galileia é considerado como um dos mares mais piscosos do mundo. Peixes, as mais variadas espécies. E o que é que explica que um mar vivo em cima, que manda água viva para baixo, produza um mar morto? A explicação é só uma, e que tem a ver com essa responsabilidade corporativa de receber e dar. É que o mar da Galileia recebe as águas do Hermon e dá para o rio Jordão. O Mar Morto recebe do rio Jordão, mas de lá não sai nada, só vapor sulfuroso da temperatura. Quem recebe e não dá, morre. Quem recebe e dá, fica vivo e ressuscita outros. Consolo é a mesma coisa, queridos. Consolo é para a gente receber e dar, e quanto mais a gente dá, mais a gente ressignifica aquela experiência de consolo. Não pensem que é você se martirizar lembrando da sua dor e do seu sofrimento quando você compartilha com alguém. Não, Deus está lhe dando a oportunidade de cada vez mais ressignificar aquele sofrimento que você teve tempos atrás, com outros olhares, mais maduros, mais experientes, e dizer assim: agora eu entendo, e por isso eu posso dizer para você: Deus conforta. Deus vai estar com você. Por quê? Porque já passaram-se muitos anos e eu vi Deus confortando a minha vida. Então, em meio ao sofrimento, pare um pouco, compreenda, mesmo em meio à sua dor, que Deus está lhe preparando pelo sofrimento que você está passando, para lhe usar no consolo de outros que passaram por algo parecido ou até semelhante ao que você está sofrendo. Eu gosto muito da expressão sempre usada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se a realidade do sofrimento é inquestionável, que ela é inadiável, ela acontecerá, ela não pode ser evitável, ela é inevitável, então o que Deus faz é usar o sofrimento não desperdiçado para tratar dos seus filhos. Aí ele escreve algo que eu gostaria de dizer para vocês. Ele diz assim: o sofrimento na vida dos filhos de Deus não é despropositado. Deus não permite que sejamos provados além de nossas forças, nem que sejamos afligidos sem um desígnio bendito. Podemos afirmar com inabalável certeza aquilo que Romanos 8:28 diz:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento não veio, portanto, para nos destruir, mas para fortalecer as fibras da nossa alma. O sofrimento do presente redunda em glória no futuro. O sofrimento é pedagógico, pois o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Logo, quando Deus nos permite passar pelo vale da dor, Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo e nos capacitando para sermos consoladores daqueles que estiverem passando pelas mesmas aflições. O sofrimento, diz Hernandes, é a academia de Deus, na qual somos treinados para os grandes embates da vida. Com o sofrimento vem o aprendizado dos decretos divinos. Os tolos buscam apenas o alívio da dor, querem apenas os prazeres, estão atrás apenas das diversões frívolas, não querem refletir. Tapam os ouvidos ao aprendizado, mas aos sábios, ao passarem pelo Getsemane da dor, eles se alegram, não porque têm prazer no sofrimento, não são masoquistas, mas porque o sofrimento é o portal do aprendizado. Em resumo, eu tenho uma expressão das minhas queridas expressões com quem eu já compartilhei, ou das quais eu já compartilhei para a igreja, que você não foi criado para o sofrimento, porque Deus não é um Deus sádico, mas frequentemente Deus usa o seu sofrimento para lhe recriar, porque Ele é um Deus sábio. Porque Ele não é sádico, Ele usa o sofrimento. Porque Ele é sábio, Ele usa o sofrimento para lhe restaurar. Em terceiro lugar, Paulo demonstra que o conforto de Cristo é ainda mais abundante que os sofrimentos por causa de Cristo. Veja o verso 5, e aqui eu estou falando de uma categoria em especial, viu? Que é a categoria daqueles que sofrem porque são cristãos. Ele diz assim, porque assim, veja o verso 5, como os sofrimentos de Cristo são abundantes para nós, assim por meio de Cristo nosso consolo também é abundante. Aqui ele está fazendo um grau de igualdade, que em português faria com que nós disséssemos assim, um é tão abundante quanto o outro, mas não como está aqui. Veja, ele diz assim, que o sofrimento de Cristo é abundante para nós, porque Ele sorveu até a última gota do cálice, Ele sofreu tudo que Ele tinha que sofrer, para nos redimir como Ele nos redimiu. Mas por meio dEle, o nosso consolo é ainda mais abundante do que o sofrimento dele. E eu digo isso por conta de 3 razões, para argumentar nesse ponto. Primeiro, porque em termos temporais o consolo é depois da aflição. Experimente tomar uma coisa amarga e depois uma doce, ou inverter o processo. Não é a última que fica na boca, pois o consolo é o último que fica na alma. A gente amarga a alma com o sofrimento, e de repente Deus derrama o seu consolo e aquilo adoça a nossa alma. E porque o consolo é após a aflição, o seu efeito sanativo é posterior e permanece na memória. Por isso o salmista dizia que o choro pode durar a noite inteira, mas no amanhecer, ou seja, no pós-noite, o que é que vem? Vem a alegria pela manhã. Segundo, porque ao colocar aflições no plural, Paulo está falando, como eu já argumentei, de qualquer uma, e todos nós sabemos que umas são mais fracas, outras são mais fortes. Porém, ao falar de conforto, ele coloca no singular, como dizendo, não importa a intensidade de suas variadas aflições, o consolo ímpar e singular do Senhor é muito mais forte e permanece por mais tempo. Ele já tinha usado esse tipo de linguagem, quando ele falou, por exemplo, das obras da carne e do fruto do Espírito. Porque as obras da carne são fragmentadas, mas o fruto do Espírito que prevalece sobre a carne é um só, ainda que tenha várias manifestações. Tudo que é único, singular, maciço, único, que não se fragmenta, que não se divide, permanece mais do que aquele que se divide. As aflições podem ser várias, o consolo do Senhor é tão forte que para cada uma, com toda a força da sua intensidade, é suficiente para confortar. Além disso, ao falar de conforto abundante após aflições abundantes, Paulo diz que nunca faltará consolo para quem é aflito. Não há escassez, porque o que vem depois tem que sobejar o que veio antes, senão sobra algo do que veio antes. Portanto, o consolo do Senhor sobeja, vai além, transborda do que o sofrimento humano. Cristo é o único que nunca associou o seu sofrimento a qualquer culpa por ter ele contribuído ou provocado que sofreu. Porém, veja, ele é o único que sofreu o sofrimento do inocente
em favor dos culpados. E por isso, esta glória que Ele conquista para nós abunda sobre todo o sofrimento que passamos. Em quarto lugar, Paulo associa as suas próprias aflições ao conforto e salvação de outros. Veja o verso 6. Ele diz assim: e se nós somos afligidos, isso aqui, leia direitinho, por favor. E se nós somos afligidos, é para o vosso conforto e salvação. Ele tira completamente a ideia de que, peraí, deixa eu entender o que é que Deus está querendo. Antes ele havia falado, mas agora ele está dizendo assim: tira o seu olhar do que é que você tem que aprender com o sofrimento, e agora coloca o seu olhar sobre o que você vai poder contribuir. Ele diz assim: se somos confortados, é para o seu conforto, que está efetuando em vocês o suportar com paciência aqueles mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Veja, essa cláusula condicional, se nós somos afligidos, não é se, é quando. Porque a aflição não é uma questão se vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer ou não. Ou seja, no grego indica uma realidade, como se ele dissesse quando somos afligidos, e não apenas se formos afligidos. Então ele diz: olha, quando nós formos afligidos, sofrimentos que passaremos, nos ajudará a levar o Evangelho tanto a uns como a outros. E essa era a experiência de Paulo. Paulo diz assim que tudo aquilo que ele experimentou foram em benefício do povo de Cristo. Por isso que ele era alguém disposto a morrer por Cristo. E nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira. Se eu, para vocês serem edificados, tiver que morrer, eu morrerei. Esse era o espírito do martírio de Paulo, que acabou acontecendo em Roma. Então, se antes Paulo não tivesse sofrido o que sofreu para levar o Evangelho, eles não seriam agora abençoados com o conforto do Senhor. Amanhã nós teremos um culto aqui na igreja, você já está convidado. Eu não estou fazendo propaganda, você vai entender porque eu estou mencionando isso agora. É porque nós vamos comemorar 165 anos da existência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aquele que nos fundou morreu com 32 anos como missionário no Rio de Janeiro, tendo perdido a sua esposa um pouquinho antes disso. Um jovem, o que é um jovem hoje de 32 anos? Ele está pensando ainda na vida. Esse homem sai dos Estados Unidos, pega um navio, vem para cá e começa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você, um missionário presbiteriano, se você for ler a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver em todos os lugares onde ela foi expandida à luz de muito sofrimento humano, pessoas que se doaram para que o Evangelho chegasse a você. Pessoas que se doaram. Hoje esse evangelho mais soft e essa experiência presbiteriana de ar-condicionado, conforto, VIP Valet e assim por diante, talvez faça a gente achar que isso tudo foi conquistado sem esforço. Não foi. Até essa igreja aqui foi conquistada com muito esforço. Quando chegamos aqui, isso aqui era um armazém comercial. Isso aqui era cimento. Aquele lugar onde você passa de um bloco para outro era um matagal dessa altura. Não havia ar-condicionado e as portas eram colocadas abertas e cada um que se abanasse. Isso não é nada, nada, quando você pensa nos colportores bíblicos que andavam quilômetros e mais quilômetros. Hoje se queixar por conta de 3 horas e meia de viagem de São Paulo para cá, bobagem. Os caras passavam dias e dias em cima de uma mula, de um jumento, de um cavalo para entregar a Bíblia a gente que os hostilizava e expulsava. Aqui no interior da Paraíba teve igreja queimada, com gente dentro, que só se salvou porque saiu correndo, por conta da perseguição ao Evangelho. E esses homens, assim como Paulo, essas mulheres, assim como Paulo, missionários de Deus, se doaram para o Evangelho chegar a nós. Portanto, querido, menos mimimi quando a gente tem que se sacrificar em alguma coisa para que o nosso sofrimento, que não é desejado, mas acaba vindo com a dedicação a Deus, seja transmitido para outros. E por fim, o efeito do consolo das aflições não é facilitar a criação de crentes frágeis e cheios de vitimização. Ter uma boa teologia do sofrimento nos livra da autocomiseração. Ai, coitadinho de mim que estou sofrendo. Não, meu irmão.
No verso 6 e 7 diz assim: que o seu conforto que está realizando em vocês, aquele suporte para a paciência, esse mesmo suporte vai ser dado àqueles mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Por quê? Ele se torna eficaz, útil, suportando aquilo que é dado a fazer. Em outras palavras, sofrimento promove fortalecimento de caráter, resiliência para suportar coisas piores e capacidade de suportar outros ainda mais. Chega nesse ponto, Paulo conclui, portanto, o segmento dessa sua carta, que começou com louvor ao Deus bendito, Pai das misericórdias e do consolo. Ele olha para o futuro, ele expressa uma esperança que é firme, é uma esperança inabalável de crer que os leitores vão poder suportar as pressões que surgem por se viver a fé cristã. Paulo sabe que eles já tinham provado do sofrimento, continuarão a fazer isso em certa medida no futuro, mas no final de tudo haverá glória para Deus. Nos dias atuais, eu encerro, talvez a palavra conforto tem substituído muito a palavra consolo. Às vezes eu fico pensando, eu tenho umas manias, uma das minhas manias é ficar pensando assim: por que certas palavras saem de uso e outras assumem o lugar delas? Eu tenho percebido na minha vivência pastoral que conforto tem sido usado como substituto de consolo. Parece que as pessoas, assim, elas meio que acreditam mais no conforto do que no consolo. Consolo parece ser uma coisa sobrenatural demais. Parece ser uma coisa inatingível demais. Conforto só chazinho quente, travesseirozinho, já dá um conforto. O que as pessoas não percebem é que mesmo ao usarem o termo conforto, elas deveriam entender o que o conforto produz. A palavra conforto vem do latim com, um prefixo, e forte, que significa fazer forte juntos. Porque o com significa junto a. Então é tornar alguém junto com outro. Então o conforto, mesmo o conforto, mostra um aspecto relacional que supera em muito a ideia daquele conforto individualizado que prevalece hoje. A palavra dá o sentido de que uma parte fortalece a outra ou dá suporte à outra. Os médicos e enfermeiros ajudam seus pacientes na recuperação de enfermidades físicas, eles dão um conforto. Um conselheiro ajuda uma pessoa a vencer períodos de depressão e ele dá conforto. Um pastor conforta aqueles que estão tristes por luto, eles dão conforto. Mas consolo, só quem dá é Deus. Portanto, se coloque diante de Deus para fazer os outros confortáveis e deixe que Deus torne esse seu conforto um instrumento para consolo de outros. Que Deus nos torne confortadores uns dos outros e todos consolados por Deus. Essa é a nossa teologia do sofrimento, a experiência do consolo e a presença do Pai em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus amado, nos ensina essas verdades. Nos ensina de maneira tão individual e prática que possamos nunca mais pensar nelas como uma teoria que não se realiza quando nós sofremos, que serve para os outros, mas não para nós. Ó Pai, é possível que haja pessoas sofrendo e que essas palavras, ó Pai, sejam usadas para conforto delas, como instrumentos para o Teu consolo divino. Mas nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja, uma comunidade que, além de corações amigos e braços abertos, sejam também corações confortadores uns dos outros, porque Tu nos ensina a chorar com os que choram e a sermos instrumentos do Teu consolo. Faz-nos assim, Pai, ao mesmo tempo que manifesta a Tua presença paternal, consolando aos Teus filhos e filhas, a todos que estão experimentando dor e sofrimento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.